Opi, fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Vamos falar um pouco das nossas operações de hoje. Uma galera tem me pedido para eu poder falar e narrar um pouco dos vídeos. Geralmente eu boto a legenda descrevendo o que eu fiz na operação. E hoje eu vou explicar para vocês entenderem um pouco da minha visão de como eu faço uma entrada de M15, de como eu faço uma análise operacional, de como a gente sai um pouquinho da caixa de só utilizar suporte e resistência nas nossas marcações, entendeu? Então vou mostrar para vocês como a gente faz uma análise diferenciada para tirar a gente da caixinha da SNR. Ó, vocês podem ver que tem uma tendência macro de baixa e ele está fazendo uma correção de alta. E aí o que eu fiz? Eu busquei uma linha de tendência, que todo mundo faz, né? Vocês podem ver que ele firmou um padrão de reversão lá em cima e teoricamente ele está me dizendo que pode fazer uma reversão, mas ainda não tem uma reversão confirmada. Vocês verem que eu aguardei chegar num ponto melhor para eu poder fazer a minha entrada. Essa é uma entrada para M15. Vocês podem ver que estava faltando 2 minutos para o encerramento da vela e eu estava aguardando chegar no ponto exato. Paciência, pessoal. Não adianta você entrar em qualquer lugar. Então o meu melhor ponto de entrada era na linha de tendência, igual ele tocou. E se ele chegasse na média móvel, era um outro ponto melhor ainda. Geralmente eu gosto de usar uma taxa só, não gosto de usar mais de uma taxa. Mas nesse caso, quando tem uma zona muito boa, eu me preparo para poder usar 2 taxas. Entendeu? Mão fixa sempre. Não foquem no valor, foquem no operacional. Tá vendo? Pode ver que eu estava aí no aguardo para ver se ela descia mais um pouco para eu poder dar uma segunda taxa. E ela ficou brigando ali, mas chegou no meu ponto exato lá e não desceu. Eu vou mostrar para vocês quais as análises que eu fiz para poder chegar nessa entrada aí, né? Vamos lá. Podem ver que a M15, uma vela bem esticada, já estava no fechamento já de uma vela, não fechamento não, né? Ia fechar uma vela de M30 nos próximos 15 minutos. E aí como eu fiz essa análise de correção? Numa tendência de baixa eu comprei. O que fez eu comprar? Porque apesar de uma macro de baixa, ele estava numa micro tendência de alta, tá vendo? Topo, fundo, rompimento de topo, uma micro tendência de alta. Botei para o tempo de M1 que eu consigo fazer uma marcação mais assertiva, mais próxima. Pode ver que ele bateu lá no meu ponto certinho, na minha linha de tendência. Tá vendo? Busquei uma Fibonacci para eu achar um ponto de confluência. Eu puxei uma Fibonacci dessa região de 50%. Tá vendo? 50% daquele movimento de fundo foi onde eu marquei a Fibonacci. E aí, nessa Fibo eu vi que tinha uma confluência na Fibo de 50 com a minha linha de tendência. Então isso reforça uma marcação quando você acha mais de um motivo para fazer sua entrada. Então ele já tinha minha média móvel lá embaixo. Eu encontrei uma linha de tendência com os rompimentos de topos, confirmando a linha de tendência. Encontrei uma Fibo de 50. Pode ver que o preço já bateu lá na nossa zona e já decolou. Em M1, vocês podem ver que eu fiz uma marcação utilizando a nossa projeção, que ele fez um topo duplo. Tá vendo? Ele fez um topo e fez um fundo. Depois ele não conseguiu prosseguir um fundo, fez um outro topo no mesmo nível e ele rompeu esse fundo. Então me confirmou um topo duplo. Peguei, fiz uma projeção do topo duplo para eu achar uma zona de 100% dessa projeção. Pode ver que eu marquei, me dava uma zona um pouco mais abaixo. Essa marcação eu utilizo também como uma confluência, então agora eu já tenho 3 confluências. Eu tenho uma linha de tendência, uma zona de Fibonacci, uma projeção de topo duplo. Se vocês verificarem, eu tenho também uma zona de pullback também em M30, que ele foi lá buscar o pullback na região de M30. Então isso tudo me confronta e me diz que tem uma análise boa para a gente poder fazer uma boa entrada, pessoal. Pode ver o histórico aí. Então essa foi a análise de hoje, simples e objetiva. Vem com a gente.